Salve, família palmeirense! A semana começa com aquele clima de decisão que todo torcedor do Verdão já conhece bem, porque o cenário do Campeonato Paulista ficou ainda mais movimentado e cada detalhe passa a fazer diferença na classificação. Os resultados da rodada mexeram bastante com a tabela e colocaram um tempero a mais nessa reta final da primeira fase, exigindo atenção total do Palmeiras para não se complicar e seguir firme no objetivo de avançar bem posicionado. O empate entre Santos e Bragantino acabou sendo um daqueles resultados que, à primeira vista, pareciam tranquilos para o Verdão, já que o Bragantino não conseguiu ultrapassar o Palmeiras naquele momento. A expectativa, então, ficou toda em cima do jogo do Novo Horizontino, que ainda entraria em campo. E foi justamente aí que a situação mudou. Jogando em casa, o time do interior venceu o Botafogo por 2-0, com gols de Rômulo e Robson, e aproveitou o saldo de gols para assumir a liderança do Campeonato Paulista. Com 12 pontos e 8 gols de saldo, o Novo Horizontino passou à frente, enquanto o Palmeiras também soma 12 pontos, mas tem apenas um gol de saldo, o que acabou fazendo toda a diferença na classificação. Com isso, o Verdão aparece na segunda colocação, seguido pelo Bragantino, com 11 pontos. Logo atrás, vem o Corinthians, com 8 pontos, em um cenário que mostra como a disputa segue aberta. O detalhe curioso da rodada ficou por conta daquele jogo amarrado, travado, que parecia caminhar para um empate sem gols e manter certas equipes fora da zona de classificação. No fim das contas, um gol salvador mudou o panorama. Algo que deixa claro como o Paulistão costuma ser imprevisível até o último minuto. Logo abaixo, a briga fica ainda mais embolada. Mirassol, Primavera, São Bernardo e Capivariano aparecem todos com 7 pontos, fechando o grupo dos 8 clubes que neste momento estariam classificados para a próxima fase. Fora desse recorte, a situação chama a atenção, com equipes tradicionais ainda do lado de fora e próximas da parte mais delicada da tabela. Isso mostra que ninguém pode se dar ao luxo de relaxar, porque faltam 3 rodadas e muita coisa ainda pode mudar. O Palmeiras, apesar de estar bem posicionado, sabe que ainda não dá para tratar a vaga como garantida de forma matemática. A pontuação é boa, o time está lá em cima, mas com tantas equipes próximas e com a tabela ainda aberta, qualquer tropeço pode custar caro. Por isso, a palavra de ordem neste momento é foco total. O Verdão precisa confirmar a classificação dentro de campo e, se possível, buscar uma posição melhor para chegar mais forte nas fases decisivas. Enquanto o Paulistão segue pegando fogo, o elenco palmeirense se reapresenta para iniciar a preparação, visando um desafio importante fora de casa. O próximo compromisso é contra o Atlético, em Minas Gerais, em um duelo que marca o início do Campeonato Brasileiro. Jogar lá nunca é simples, ainda mais contra um adversário que chega embalado e confiante. O Palmeiras sabe que largar bem no Brasileiro é fundamental, porque os pontos perdidos no começo costumam fazer muita falta lá na frente. Depois desse confronto, o Verdão volta as atenções novamente para o estadual, com um jogo no domingo à noite contra o Botafogo, em Ribeirão Preto. Serão 2 jogos consecutivos, longe de seus domínios, o que exige ainda mais concentração e entrega do elenco. Mesmo quando manda partidas em outras arenas, o Palmeiras sente a diferença de não atuar no Allianz Parque com maioria absoluta de torcedores. Então, o time precisa compensar isso com postura, intensidade e organização dentro de campo. O duelo contra o Atlético promete ser complicado.
O adversário vem de um clássico em que mostrou força, especialmente no segundo tempo, quando conseguiu se impor e buscar o resultado. É aquele tipo de jogo que dá moral, ainda mais em início de temporada. Por isso, o Palmeiras não pode entrar desligado, muito menos dar espaço para jogadores experientes que sabem decidir. Intensidade na marcação, atenção redobrada e competitividade do primeiro ao último minuto serão fundamentais para evitar surpresas desagradáveis. Começar o Campeonato Brasileiro com o pé direito é algo que o elenco sabe muito bem. Ninguém quer se ver obrigado a correr atrás depois, porque recuperar pontos no decorrer da competição é sempre mais difícil. O discurso interno é de entrar ligado desde o início, entendendo que cada jogo pesa muito em uma disputa tão longa e equilibrada como o Brasileirão. Além das questões dentro de campo, a semana também é decisiva nos bastidores do clube. Um dos assuntos que mais movimentam o noticiário envolve o futuro de Rafael Veiga. Até agora, a diretoria do Palmeiras ainda não recebeu nenhuma proposta oficial por escrito vinda do exterior. Existe uma expectativa grande em torno desse tema, principalmente porque há o desejo do jogador de viver uma experiência fora do país. A situação depende de detalhes burocráticos e de movimentações do outro lado, que ainda tenta resolver questões internas para avançar de vez na negociação. O Palmeiras, por sua vez, aguarda o documento formal para então sentar com o atleta e definir os próximos passos, tanto do ponto de vista esportivo quanto contratual. A ideia é resolver isso o quanto antes, porque o planejamento da temporada passa diretamente por essa definição. Se Veiga permanecer, o elenco ganha um reforço de peso. Se sair, o clube precisará agir rápido no mercado para buscar uma reposição à altura, alguém que chegue pronto para assumir responsabilidade. Falando em mercado, outro nome que deve ter a situação definida nos próximos dias é Bruno Rodrigues. O fato de não ter sido relacionado em um jogo importante por opção técnica já diz muito sobre o momento do jogador dentro do elenco. Apesar de sondagens, interesses de outros clubes, até agora nada chegou de forma oficial à mesa do Palmeiras. A possibilidade de uma negociação segue em aberto e pode ganhar novos capítulos ao longo da semana, com outras equipes demonstrando interesse. O Verdão continua atento às oportunidades, mesmo que as negociações não sejam simples. A diretoria busca jogadores prontos, que cheguem, vistam a camisa e entrem em campo para resolver sem a necessidade de longos períodos de adaptação. Alguns nomes seguem no radar, e o clube trabalha com cautela, sabendo que a janela ainda permite movimentações importantes. Com o Campeonato Paulista entrando em sua fase mais decisiva, o Brasileirão começando e a Libertadores se aproximando, o Palmeiras sabe que o nível de exigência só aumenta. O elenco terá que dar respostas rápidas, lidar com desfalques, recuperar jogadores e manter um padrão competitivo alto. A comissão técnica confia no grupo. Entende que os atletas que estão no departamento médico podem virar reforços importantes quando retornarem, mas também reconhece que saídas aconteceram e que reposições de qualidade são necessárias para manter o time forte em todas as frentes. A fase do Paulistão já está começando a mostrar sua cara mais cruel, aquela em que os detalhes definem quem vai continuar sonhando e quem vai ter que se virar para não se complicar. O Palmeiras está em uma posição confortável, mas não pode se dar ao luxo de relaxar. Quando você olha para
tabela e vê que o Novo Horizontino assumiu a liderança por causa do saldo de gols, fica claro que cada gol a mais ou a menos pode fazer toda a diferença. E é justamente por isso que o Verdão precisa manter a consistência, porque a reta final do campeonato costuma ser implacável com quem vacila. O torcedor palmeirense já está acostumado a viver essa montanha-russa de emoções, mas ninguém quer sofrer por antecipação. A realidade é que o Palmeiras está perto de garantir a classificação, mas como faltam 3 rodadas, nada está decidido. E isso é um ponto importante. O time precisa manter o foco, porque qualquer ponto perdido agora pode custar uma posição na tabela, ou até mesmo um confronto mais difícil nas fases seguintes. A pressão aumenta, e é nesse momento que a equipe precisa mostrar maturidade e qualidade, especialmente porque o calendário vai ficar ainda mais carregado. E o calendário do Verdão realmente vai apertar. Além do Paulistão, o Brasileirão já começa a chamar atenção e a Libertadores está logo ali, batendo na porta. A sequência de jogos fora de casa, com o confronto em Minas e depois em Ribeirão Preto, exige que o elenco esteja bem preparado física e mentalmente. A equipe não pode se acomodar com o fato de estar em uma posição boa na tabela, porque o futebol não perdoa. Quem entra com menos intensidade, quem subestima o adversário, acaba pagando o preço. O duelo contra o Atlético, em Minas, é uma prova clara disso. O Galo vem embalado, com moral, e jogando em casa tem uma pressão natural que pode empurrar o time para cima. Além disso, o Atlético mostrou no último jogo que tem um segundo tempo forte quando consegue impor seu ritmo e virar partidas. O Palmeiras, portanto, precisa entrar ligado desde o primeiro minuto porque qualquer desatenção pode ser fatal. Não dá para dar espaço, especialmente para jogadores experientes que sabem aproveitar qualquer falha. A equipe precisa marcar em cima, ser agressiva na recuperação de bola e ter o controle emocional para lidar com a pressão do estádio. Quando o campeonato é longo como o Brasileirão, o começo é sempre determinante. Uma vitória logo no início dá confiança, fortalece o grupo e cria uma base sólida para a sequência. Por outro lado, um tropeço pode virar uma bola de neve, principalmente quando você tem uma temporada cheia de competições. Por isso, o Palmeiras precisa jogar com inteligência, mas também com aquela intensidade que a torcida espera. O time tem qualidade, mas precisa provar isso em campo, com resultados e com atuação convincente. A pressão também existe fora de campo, principalmente quando o assunto é o futuro de Rafael Veiga. O jogador é um dos nomes mais importantes do elenco, e qualquer especulação sobre sua saída mexe com o ambiente. A diretoria está esperando a oferta oficial por escrito do América do México, para então conversar com o atleta e definir os próximos passos. Isso mostra que o Palmeiras está sendo cauteloso, porque não faz sentido tomar decisões precipitadas sem ter tudo bem claro. Se a proposta realmente chegar, o clube precisa avaliar com cuidado, pensando no lado esportivo e também no impacto financeiro e no planejamento da temporada. O que chama a atenção é que o desejo de Veiga é jogar fora do país, e isso pode influenciar diretamente na negociação. Quando o jogador demonstra vontade de sair, o clube precisa lidar com isso com maturidade, porque manter alguém insatisfeito pode atrapalhar o ambiente. Ao mesmo tempo, é necessário garantir que, caso ele realmente deixe o Palmeiras, haja reposição de qualidade. E é aí que entra o mercado, porque a diretoria já está trabalhando para não ser pega de surpresa. O Palmeiras tem buscado jogadores prontos, que cheguem e possam vestir a camisa imediatamente, sem precisar de um longo período de adaptação.
Isso é importante porque o clube vai disputar várias competições e não pode perder tempo. O treinador já deixou claro que, mesmo com a confiança no elenco atual, a equipe precisa de reforços para manter o nível competitivo. As saídas de alguns atletas foram sentidas e a reposição precisa ser à altura. Não é apenas contratar por contratar, mas sim buscar nomes que realmente possam fazer a diferença. A situação de Bruno Rodrigues também é um ponto que merece atenção. O fato de ele não ter sido relacionado para o Choque Rei por opção técnica indica que o jogador não está totalmente nos planos. Mesmo com interesse de clubes como Mirassol, Chapecoense e Inter, ainda não houve uma proposta oficial. Agora surge a possibilidade de o Vasco avançar nas conversas e tentar contratar o atacante. Se isso se confirmar, o Palmeiras pode ter uma definição importante na montagem do elenco, liberando espaço e, ao mesmo tempo, abrindo a necessidade de buscar opções no mercado. O mercado, como sempre, é cheio de incertezas. Negociações não são fáceis e o Palmeiras sabe disso. Por isso, a diretoria tem trabalhado com calma, sem se precipitar, mas com a urgência necessária. O clube quer jogadores que entrem e resolvam, que tragam qualidade e também competitividade. Nomes como Nino e Fabinho seguem sendo tentativas reais e o Palmeiras continua monitorando a situação de John Arias, mesmo sabendo que o jogador pode ficar no clube atual até o final da temporada. A janela ainda permite movimentações, então o Verdão precisa aproveitar as oportunidades. Enquanto isso, o treinador Abel Ferreira segue confiante no grupo, mas também reconhece que o elenco precisa de reforços para manter o nível em todas as competições. Ele acredita que, quando os jogadores que estão se recuperando fisicamente puderem atuar, serão importantes para o time. Porém, ele também sabe que o futebol é dinâmico e que, para manter o alto nível, é necessário ter opções de qualidade em todas as posições. A temporada é longa e exigente, e o Palmeiras precisa estar preparado para enfrentar o desgaste, lesões e a pressão de disputar títulos. E assim, a semana se encaminha para ser decisiva tanto dentro quanto fora de campo. O Verdão precisa provar sua força nas próximas partidas, manter a consistência no Paulistão, começar bem o Brasileiro e se preparar para a maratona que a Libertadores vai trazer. O torcedor está atento e a expectativa é grande. Agora é hora de ver como o elenco vai responder, como a diretoria vai se movimentar no mercado e como o Palmeiras vai se posicionar nessa fase que pode definir muito do que vem pela frente. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. A confirmação do cancelamento do jogo entre Palmeiras e São Paulo pela FPF caiu como uma bomba nos bastidores do futebol paulista e abriu espaço para uma série de especulações que ganham força a cada hora. Embora a entidade tenha sido econômica nas palavras, o simples reconhecimento de que denúncias gravíssimas motivaram a anulação do confronto já foi suficiente para alimentar rumores sobre algo muito maior do que um problema pontual de arbitragem ou uma falha administrativa comum. Nos corredores dos clubes, comenta-se que os relatos recebidos pela federação teriam peso suficiente para comprometer a credibilidade do espetáculo, envolvendo possíveis irregularidades que extrapolam as 4 linhas. Fontes próximas ao caso evitam detalhes, mas admitem que o conteúdo das denúncias causou surpresa até mesmo entre dirigentes experientes, o que explicaria a decisão extrema de cancelar uma partida já realizada, medida rara e sempre cercada de controvérsias. Entre torcedores, o clima é de desconfiança. Nas redes sociais,
Multiplicam-se teorias que vão desde interferências externas, indevidas, até falhas graves nos protocolos que garantem a lisura das competições. A ausência de informações claras acaba funcionando como combustível para versões conflitantes, algumas apontando para erros humanos, outras sugerindo algo estrutural, capaz de abalar o campeonato como um todo. A FPF, pressionada, tenta ganhar tempo enquanto avalia os próximos passos. Mas o silêncio oficial também é interpretado como sinal de que o caso pode se desdobrar em investigações mais profundas. Há quem aposte que novos comunicados devem surgir apenas quando todas as peças estiverem no lugar, justamente para evitar retratações futuras ou novos questionamentos públicos. Enquanto isso, Palmeiras e São Paulo se veem no centro de uma tempestade que foge ao controle dos departamentos de futebol. O episódio reforça a sensação de que o futebol brasileiro ainda convive com zonas cinzentas, pouco explicadas e que, quando vêm à tona, expõem fragilidades incômodas. Até que tudo seja esclarecido, o cancelamento permanece como um símbolo de um capítulo obscuro, cercado de dúvidas, suspeitas e muitas versões não oficiais. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!